Não é de hoje que se ouvem notícias das mais variadas sobre acusações de plágio no cinema. Desde grandes produtoras até diretores aclamados por críticos e pelo público, os burburinhos sobre o roubo de cenas, de temas, de personagens, enfim, de propriedade intelectual, já estiveram sobre a luz dos holofotes devido às acusações. Em linhas gerais, pode-se definir plágio como uma cópia premeditada e dissimulada, onde o plagiador se utiliza do todo ou parte de uma obra alheia, alterando-a a fim de atribuir-lhe a autoria. Trata-se, basicamente, da usurpação do tema que orienta a criação, que a torna original. Na Roma Antiga, o plágio, plaquim como era tratado, caracterizava o ato de roubar ou raptar escravos alheios, ou de se apropriar de homens livres a fim de vendê-los como escravos. Ora, se esse não se assemelha então ao significado atual do substantivo, onde o ato de plagiar pode ser descrito como rapto da personalidade do autor, visto que sua obra é uma própria extensão de seu eu. Nas palavras de Eduardo Leite, o plagiador deixa o criador intelectual da obra plagiada sem o seu devido reconhecimento, furtando-lhe o seu bem máximo, ou seja, a sua intelectualidade, e assim comete a mais grave das violações autorais, qual seja o estupro intelectual ou moral do autor. Diferentemente do plágio, a referenciação, por sua vez, não fere a integridade nem tem a intenção de furtar a paternidade da obra alheia. Muito pelo contrário, inspiração, referência ou até mesmo adaptação são formas muito mais honrosas de se homenagear, revisitar e até mesmo contestar as obras de outrem. A fim de exemplificar a inspiração como um processo grandioso, podemos aqui trabalhar o conceito de adaptação de Linda Hutton, que afirma que a adaptação é um processo de apropriação ou recuperação, e envolve um processo duplo de interpretação e criação de algo novo. Ou até mesmo o conceito de intertextualidade proposto por Laurent Jennings, onde ele o sintetiza em uma estratégia de mistura, e Moema de Castro complementa com misturar para reconstruir, inovando. Peguemos como exemplo as diversas recriações dos quadros de Mona Lisa. Todos conhecem a famosa obra de Da Vinci, e mais do que isso, todos conhecem diversas inspirações, pastiches, adaptações paródias do quadro, que nas palavras de Linda Hutton, são repetição, mas repetição sem replicação. Tendo em vista todos esses conceitos, passemos agora ao nosso objeto de estudo, o plágio no meio cinematográfico. Há quem defenda a não existência do plágio. Tudo pode ser tratado como uma grande referência. Nada se cria, tudo se transforma. Mas se assim o fosse, não discutiríamos judicialmente certos casos. Além do mais, como poderíamos assim tratar sem ferir a memória de um autor que se doa de corpo e alma para a criação de uma obra, ao vê-la sendo friamente copiada sem atribuir-lhe os devidos créditos? Como exemplo, podemos trazer um clássico da infância de muitos. Você certamente já ouviu falar da história de um leão que perdeu seu pai em um terrível acidente e por muito tempo vive longe de sua terra natal, mas depois de uma visão de seu pai nas nuvens, se vê obrigado a voltar e desafiar um leão cruel que lhe roubou o trono e tomar o que é seu por direito. Isso mesmo, estamos falando de Kimba, o leão branco. Comentários sobre as estranhas coincidências à parte, os estúdios Disney nunca admitiram a semelhança com o longa japonês, e para o espanto de todos nós, a família do criador de Kimba, Osamu Tezuka, afirmou que o mesmo se sentiria muito feliz se estivesse vivo para ver o sucesso que o Rei Leão fez, pois assim perpetuaria a história de Kimba. Se assim definimos a face do plágio no cinema, devemos então definir a face da referência. Falemos, pois, um pouco do tarantinesco. Não é segredo o uso constante de referências a diversos filmes da cultura pop e cultura japonesa utilizada por Tarantino em seus filmes. Mas se em filmes como Kimba podemos visualizar uma cópia atrevida, até mesmo esteticamente, nos filmes de Tarantino a consecutividade e pluralidade referencial descartam a possibilidade de plágio e, de quebra, também contradizem a possibilidade de que as referências não sejam propositais. Não se trata aqui de cenas gêmeas, clonadas ou copiadas, mas sim de reproduções, recriações, repropostas ou apenas evocações da lembrança, cenas que renascem como um ato de refabricar. O uso de referências culturais enquanto memórias nas criações visuais contemporâneas, ou seja, a memória transformada em conteúdo inédito. Temos aí a definição da mais pura forma de admiração, a reapropriação com ressignificação. Após toda essa divagação sobre conceitos, nos resta apenas a pergunta fundamental: qual o limite?
Se de um lado temos uma causa nobre, quase Robin Hoodinesca, de trazer novamente ao imaginário público memórias de outras obras, e de outro o ato hediondo de se apropriar do trabalho de um autor o tomando como seu, o que acontece com aquelas obras que permeiam em um limite onde o jurídico não mais o alcança? Obras que bambeiam na linha tênue entre a arte plagiada e a arte referenciada. Ao produzir o filme Cisne Negro, Aronofsky comprou os direitos da animação japonesa Perfect Blue, para que pudesse reproduzir uma das cenas de seus filmes. Judicialmente, o feito não se enquadra como plágio, mas não existe uma intenção de ressignificação. Nesta cena e em outros aspectos do filme, trata-se de uma simples replicação, beirando a apatia, a fim de caber no contexto de uma outra obra. Outro dos queridinhos de Hollywood, o diretor Christopher Nolan admitiu em uma entrevista o quanto admirava o filme Páprica, lançado anos antes de seu filme Inception, o qual possui não apenas uma temática muito parecida com o longa japonês, mas também um uso praticamente idêntico de cenas. Sim, os dois filmes tomaram rumos muito diferentes ao final, mas uma mera consideração em uma entrevista é o suficiente? Nolan não foi questionado, Nolan não foi processado e Inception não deixou de ser o sucesso que foi por conta das similaridades. Veja que não estamos aqui nos atendo ao moralismo conservador, e muito menos a uma ordinária valorização pós-romântica da criação original. Queremos apenas gerar um questionamento. Até onde vai o limite ético de um diretor, roteirista, produtor de cinema, que ao ver a obra que ousa chamar de sua, fazer muito mais sucesso do que aquela que lhe serviu como escada, nem ao menos lhe confere uma menção honrosa nos créditos finais? Se em outras áreas do entretenimento e da arte, como a música, a recíproca não é verdadeira, se nessas tantas áreas obras plagiadas são tratadas com repúdio, por que no cinema fechamos os olhos para nomes consagrados e ignoramos a cópia descarada de ideias que não tiveram a oportunidade de brilhar sem ser aos olhos de um ladrão?